E aí, bora dar uma olhada no relatório de fevereiro de 2026 no Fundo Imobiliário Vinci Imóveis Urbanos, o VIUR11. E olha, o fundo está passando por uma fase de transformação. E que transformação! Esse relatório aqui pega o fundo num momento super importante, um verdadeiro ponto de virada. Para quem é investidor ou está de olho no VIUR11, os próximos minutos são cruciais para entender a grande mudança que está rolando. Então, para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o assunto que mais gerou barulho, o dividendo zero. Depois, a gente vê o cenário econômico por trás disso, a nova realidade do fundo, como foram os números, e por fim, o que todo mundo quer saber, o que vem pela frente com o plano de amortização. Vamos começar pelo assunto que com certeza deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, a falta de dividendos em fevereiro. A grande questão é essa, né? A pergunta que não quer calar. Por que raios não caiu nenhum rendimento do VIUR11 em fevereiro? É isso aí, o número é claro, R$0. Mas calma, isso não foi do nada, não. Tem uma explicação bem lógica para isso. E a resposta está toda aqui. A verdade é que ninguém deveria ter se surpreendido. Isso foi uma consequência direta daquela distribuição gorda, fora da curva que aconteceu em janeiro, logo depois que o fundo vendeu a maior parte dos seus imóveis. Tá, mas aí fica a pergunta, por que vender quase tudo de uma vez? Para entender a estratégia, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário maior, o que os gestores estão enxergando na economia. Então, o que o gestor está dizendo aqui é o seguinte: lá fora, o mundo está meio que pisando no freio. Mas aqui no Brasil, o ponto principal é que a inflação está caindo de forma consistente. E por que isso importa? Simples. Inflação baixa dá espaço para o Banco Central cortar juros. E juro baixo, geralmente, é música para os ouvidos dos fundos imobiliários. Beleza, com esse pano de fundo econômico, vamos ver como essa venda gigante de imóveis mudou completamente a cara do fundo. É praticamente um novo VIUR11 que a gente está vendo nascer. Olha só esse número, o primeiro impacto dessa nova fase. O fundo está sentado em quase 159 milhões de reais em caixa líquido. Pessoal, é muito dinheiro, uma posição bem robusta. E não é só dinheiro vivo, não. Como parte do pagamento pela venda dos imóveis, o fundo também recebeu cotas de outro fundo imobiliário, o TRX-F11. No final de fevereiro, essa posição já valia mais de 108 milhões de reais. E esse número aqui resume tudo de forma perfeita. De 7 imóveis que o fundo tinha, 6 foram vendidos. É ou não é uma transformação radical? Ah, e só para deixar claro o que é esse tal de caixa líquido. Não é só o dinheiro que está na conta, tá? É o saldo que sobra depois de considerar tudo que já tem que entrar e sair. Ou seja, é a grana livre mesmo, pronta para ser usada. Certo. Então o fundo vendeu quase tudo, tá com caixa recheado, mas e aí? Como é que o mercado reagiu a toda essa mudança no mês de fevereiro? Pois é, olhando a tabela de resultados, a gente vê que o fundo fechou no vermelho. Foi um resultado negativo de mais ou menos 1,1 milhão de reais, o que dá uns 4 centavos negativos por cota. Basicamente, as despesas financeiras acabaram pesando mais que a receita pequenininha que ainda veio dos imóveis. E esse gráfico aqui deixa a comparação bem visual. A cota do VIUR11 caiu 0,7% em fevereiro. Enquanto isso, o IFIX, que é o termômetro do setor na bolsa, subiu 1,3%. Ou seja, o mercado ficou com o pé atrás com o fundo nesse período, né? Acabou desempenhando pior que a média. Bom, e tudo isso leva a gente para a parte mais importante. A pergunta que não quer calar. O que vai acontecer com essa dinheirama toda que está no caixa? E o plano da gestão já está traçado. O próximo passo é uma amortização parcial de cotas. E o que é essa tal de amortização? Pensa assim, é o fundo devolvendo um pedaço do dinheiro que cada um investiu lá no começo. É diferente do dividendo, que é lucro. Aqui é uma parte do capital principal voltando para o bolso do cotista. E o próprio gestor já avisou, olha só, todos os detalhes, os valores certinhos, como tudo vai funcionar, isso vai ser divulgado em breve por meio de um fato relevante, ou seja, total transparência com o mercado. Isso tudo deixa a gente com uma grande pergunta no ar, né? Com o fundo se preparando para devolver a maior parte do patrimônio para os investidores, qual será o próximo capítulo? O que vai ser do VIUR11 depois que essa poeira toda baixar? Fica a reflexão.